Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Aos irmãos que nos acompanham pela internet, que a graça de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua família. Se tiver com algum problema de enfermidade, que Deus possa estar restaurando a sua saúde, para que você possa estar aqui juntamente conosco. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus. Nós estamos encerrando os momentos dos ensinos de Jesus nas parábolas. Você pode abrir sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Mateus 13, do 47 ao 52. Para você que nos visita a primeira vez, nós estamos fazendo a exposição desse Evangelho, já estamos caminhando para o segundo ano, e todas as outras mensagens estão lá já gravadas no canal do YouTube de nossa igreja. Você pode acompanhar, para assim que você possa ver as outras mensagens anteriores e conseguir acompanhar bem todo o desenvolvimento de Mateus nesse evangelho tão maravilhoso. Mateus 13, do verso 47 a 52. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: Sim. Então lhes disse: Por isso todo escriba, versado no reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso e querido, queremos te agradecer, de modo especial pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos aqui, para louvarmos e engrandecermos ao Senhor, para prestarmos a Ti um culto de adoração. Sabemos que somente o Senhor é digno de ser adorado, de ser buscado. Esperamos que o Senhor tenha recebido do Teu povo a adoração que Te é devida. Deus, muito obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui nesta noite para fazermos isso juntos. Pedimos a Ti neste momento que nos ajude em toda a compreensão, pois acreditamos que o Senhor fala conosco mediante a sua palavra, revelação especial do Senhor para o seu povo. Não permita, Deus, com que os nossos pensamentos, eles se vaguem, ó Deus, para além deste lugar, nas preocupações do porvir, que possamos, Senhor, nesse momento estarmos concentrados, compenetrados, atentos para aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Não permita, Deus, com que o maligno roube uma sequer das sementes que serão lançadas ao nosso coração. Que todas elas, Senhor, possam cair em boa terra, para que ela possa crescer e dar frutos para a glória do Teu nome. Nos abençoa, Deus, nesta noite, pois é assim que nós oramos ao Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, aqui estamos nós, no capítulo 13, do Evangelho de Mateus, meditando e estudando sobre as parábolas de Jesus. Nós já bem aprendemos aqui, mas eu quero reforçar, e faz importante, fazemos sempre uma lembrança daquilo que vimos, para que possamos ter melhores compreensões. As parábolas é um meio de Jesus ensinar. E Jesus gastou 3 anos de sua vida peregrinando de cidade em cidade, ensinando as pessoas acerca do reino de Deus. E aqui Jesus já está na metade do seu ministério. Aqui no capítulo 13, Jesus está aproximadamente na metade do seu ministério. E muita coisa Jesus já havia ensinado, não somente aos seus discípulos, mas a toda a multidão que o acompanhava. E então, neste momento, Jesus começou a ensinar, mas de um modo diferente. Jesus, como mestre, começou a ensinar por meio de parábolas. E nós bem vimos que parábolas é um meio de Jesus usar ilustrações comparativas
para ensinar aos seus ouvintes verdades do reino de Deus. Ele usa ações do próprio cotidiano, do dia a dia, fácil de dar compreensão das pessoas, na língua portuguesa chamada de símile, para que elas possam ter uma compreensão melhor. Isso para os seus discípulos. Pois nós já bem vimos no capítulo 13 mesmo aqui de Mateus, no comecinho, que Jesus ensinou com parábolas por duas razões. A primeira, para dar entendimento aos seus discípulos, e em segundo lugar, para esconder as verdades do reino de Deus. Há um grupo que acompanhava Jesus não porque era interessado nos ensinos de Jesus, não porque tinha apreço pelo mestre e os ensinos do reino, mas para um grupo que acompanhava Jesus, na verdade, com a intenção de tramar contra ele, tirar a vida de Jesus. Então, em uma forma de juízo, Jesus começa a ensinar por parábolas, para que um grupo possa ouvir e não entender, e para que outro grupo, que são os seus discípulos, então é dado a eles esse ensino do reino. De tal maneira que até os discípulos, eles tinham dificuldades de compreender o que a parábola queria de fato dizer. Embora a ilustração fosse simples de compreensão, mas a sua aplicação já não era tão simples assim. E em diversos momentos, seus discípulos chegam até ele e lhe pedem explicações. Senhor, nos explica isso, o que o Senhor quis dizer com essa parábola? Jesus, então, chamando seus discípulos mais próximo, ele lhes ensinava o que aquela parábola, o que aquele exemplo, o que aquilo queria dizer, as aplicações para o reino de Deus. E agora, nesse momento, é interessante que eles respondem algo que, até agora, o presente momento, eles ainda não tinham dado uma resposta tão precisa. Veja, no verso 51, Jesus faz essa pergunta para eles. Entendeste todas essas coisas? Porque Jesus sabia que eles eram tardios em entender. Quando você vai no Evangelho de Marcos, ele narra exatamente isso. Jesus em alguns momentos, dar uma crítica neles por isso, por eles serem tardios em compreender aquilo que Jesus estava ensinando para eles. E por isso que Jesus, nesse momento, faz essa pergunta para eles. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E é interessante que a resposta deles é unânime, né? Sim, né? Se fosse em outro momento, Jesus, amém, glória a Deus. Se eles entenderam, aí, tá certo. Porque esse sempre foi o propósito, que eles pudessem entender, mas eles eram tardios em compreender as verdades de Deus. Então, mas que bom que nesse momento, ao longo de todo o discurso do ensino de Jesus, eles estavam começando a captar a ideia, estavam começando de fato, a entender tudo que Jesus estava tentando ensinar para eles acerca do reino de Deus. E aí eu quero, antes de nós adentrarmos nessa parábola, lembrar aos irmãos o que significa o reino de Deus. Jesus estava ensinando sobre o reino, mas me dê uma sentença ou uma frase, uma definição do que significa o reino de Deus. Se alguém lhe perguntar, Jesus no capítulo 13 estava ensinando sobre o reino de Deus, mas a pergunta é, o que é o reino de Deus? E aí Jesus, obviamente, ele traz aqui vários conceitos e várias características, nem vou dizer vários conceitos, mas várias características acerca do reino, usando as parábolas. Porque sempre ele vai dizer, o reino de Deus é semelhante, é semelhante. Sempre que ele vai começar uma parábola, ele diz isso. O reino de Deus é semelhante, não é igual, é parecido. Ele tenta usar uma ilustração para trazer uma verdade, uma característica do reino de Deus. Mas isso não define o reino de Deus. São apenas características do reino. Mas uma definição que nós poderíamos dizer sobre o reino de Deus é que o reino de Deus é a consumação, a instauração total e plena do reino de Deus aqui na terra. O Senhor é rei, já absoluto, e governa sobre todo o universo, e disso ninguém tem nenhuma dúvida. Mas quando nós olhamos para o mundo em que nós estamos, às vezes nos falta essa percepção, né? De olhar para as coisas acontecendo e se o Senhor é rei e governa sobre todas as coisas, por que as coisas ainda não estão tão ajustadas como deveriam? É exatamente isso. Ele já é rei, governa sobre todas as coisas, mas no presente momento, que para nós o tempo ainda está acontecendo, porque para Deus tudo já está consumado, pois Deus ele é atemporal, ele é transcendente, ele está para além do tempo que ele mesmo criou.
as coisas ainda estão acontecendo. Então o reino de Deus é exatamente foi instaurado. Quando Jesus chegou, quando ele diz, é chegado o reino de Deus, começa esse processo do avanço do reino de Deus, de maneira que ele vai haver uma consumação total. O momento em que o rei desce e traz consigo o seu reino e pronto, ele é estendido, ele é expandido, ele é completo. Mas até o presente momento nós estamos vendo o avanço do reino, indo de pouco em pouco. Lembra a parábola do grão de mostarda? Ainda nós vimos como um grãozinho pequeno, mas ela vai se tornar a maior das hortaliças. Vai se tornar ainda maior das hortaliças, mas ainda estamos vendo ele em processo. Mas chegará o momento em que o reino de Deus, o momento que o rei estará aqui, vai governar com mãos de ferro em sua totalidade, ainda está para chegar. Mas por enquanto, nós já conseguimos ver vislumbres deste reino. Porque Jesus chegou e já nos deu provas deste reino, onde ele vai andando e vai curando, vai trazendo vista aos cegos, ele vai livrando os cativos e oprimidos do diabo, ele vai mostrando como vai ser o seu reino. O reino sem doença, o reino sem influência do maligno, o reino sem a maldade, sem o pecado. Então nós já conseguimos vislumbrar, por meio do ministério de Jesus, coisas maravilhosas deste reino. Mas ainda está como um grão de mostarda, muito pequeno, mas ele vai se tornar maior das hortaliças. Então, o reino de Deus, nós poderíamos dizer isso, que é a consumação do domínio do Senhor aqui na terra de forma efetiva. Ele já domina sobre todas as coisas. Se ele quiser acabar com tudo, ele faz isso, mas ele mesmo estabeleceu um momento, um dia que está reservado para a consumação, a plenitude do reino de Deus. Então, o reino de Deus é isso. E por isso que ele fez questão de, nesse momento, trazer ensinos, nos ensinar características que é própria desse reino de Deus. E aqui algumas parábolas que nós já vimos, vamos só ver algumas verdades que nós já aprendemos sobre o reino, para darmos continuidade na de hoje. Nós já aprendemos que Deus avança o reino por meio de quê? A parábola do semeador nos ensinou que Deus avança o seu reino por meio de quê? Palavra, da pregação da palavra de Deus, onde o semeador sai a semear e as sementes é a palavra de Deus. Nós vimos que o inimigo se levanta contra o avanço do reino de duas maneiras. Primeiro, roubando a semente que é lançada, como nós vimos na parábola do semeador. E por seguinte, nós vimos na parábola do joio e do trigo, que ele planta sementes falsas. Ele tenta confundir a mentira com a verdade, para enganar as pessoas. Então, nós vimos que o inimigo faz isso. Nós vimos também, até o presente momento, nas parábolas, que o reino é pequeno, no presente momento, e em pouca quantidade, na parábola do grão de mostarda e do fermento. Nós vimos que o reino é transformador. É transformador. E nós vimos, por último, no domingo passado, que não existe nada de valor maior do que o reino de Deus. Na parábola do tesouro escondido e da pérola. E Jesus agora, nesse momento, ele encerra essa parte do ensino dessas parábolas com um tema bastante relevante para o reino, que é a consumação de todas as coisas. Nós podemos dizer que esse assunto da consumação de todas as coisas é a espinha dorsal dessas parábolas. Se não vejamos, ele começou com, acompanhe o raciocínio, ele começou com a parábola do semeador, nos ensinando que o reino de Deus avança por meio da pregação da palavra, por meio da pregação da palavra. E ele diz que enquanto esse reino vai avançando por meio da palavra de Deus, ele vai dizer que o inimigo se levanta contra o reino de Deus e tenta confundir, plantando o joio no meio do trigo. E o texto vai dizer que os servos do Senhor, percebendo o joio no meio do trigo, eles disseram: Senhor, vamos arrancar esse joio que está crescendo junto com o trigo. E ele disse: não, o momento não é agora. E ele vai dizer quando o momento está reservado. Ele vai dizer que esse momento de arrancar o joio no meio do trigo é o momento reservado para a consumação
dos séculos, ele vai dizer, onde os anjos virão e vão separar o joio do trigo. E aí ele prossegue, então, nos ensinando sobre isso. E agora chegamos na parábola da rede, que vai dizer a mesma coisa da parábola do joio e do trigo. Se não, vejamos. Versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Então, muito parecido com a ideia da parábola do joio e do trigo, que vai dizer que no presente momento, o joio cresce juntamente com o trigo. Inclusive, nós aprendemos sobre isso, sobre a realidade da igreja mista, que no meio da igreja visível, existe o joio no meio do trigo. É claro que na igreja invisível, que só Deus sabe, que ele vê, ele conhece todos aqueles que são seus. Mas no presente momento, aqui, enquanto aqui na igreja visível, o joio cresce no meio do trigo. E o texto aqui vai dizer essa outra característica, que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma rede no mar e quando ele puxa toda espécie de peixe. E aí ele vai dizer que só depois, quando eles arrastam essa rede para a praia, é que eles então, assentados, eles vão fazer isso. Separar, escolher os bons para os cestos e os ruins eles deitam fora. Mas o que o texto vai dizer, o que esses homens fazem com os peixes que são ruins? Verso 49. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os... Vou trocar aqui o microfone, viu? Ele vai dizer, na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E depois de separados, o que ele vai fazer no verso 50? E os lançarão na fornalha acesa. E ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Então perceba como foi que Jesus quis encerrar o ensino das parábolas, falando sobre a consumação dos séculos. Porque, na verdade, essa é a espinha dorsal de todo o ensino sobre o reino. Porque, como eu disse, no presente momento o reino ele é percebido de forma pequena e em pouca quantidade, como o grão de mostarda e o fermento. Mas o reino está em processo. Está em processo de maneira que ele vai se tornar mais à frente a maior das hortaliças e o fermento que foi jogado à farinha vai se tornar um lindo pão. Então a proposta é essa, é de mostrar isso, essa projeção do reino de Deus. E que a sua consumação é no final, a consumação dos séculos. Por isso, Jesus encerra esse ensino dessas parábolas com esse tema bastante relevante para o reino, a consumação de todas as coisas. E aí eu quero já partir para algumas aplicações desse ensino que Jesus quer trazer para nós, encerrando esse momento das parábolas, nos trazendo essa verdade do reino, a consumação de todas as coisas. A primeira coisa que precisamos entender sobre essa realidade do reino é que a consumação dos séculos é um fato. É um fato. A consumação dos séculos, longe de ser uma história criada pela igreja para amedrontar os ímpios ou alguma coisa dessa natureza. A Bíblia é repleta de textos e de informações da qual nos assegura de que haverá uma consumação dos séculos. Que haverá um momento final, um clímax final, um momento de expansão, um momento de plenitude do reino e que é marcado pela consumação dos séculos. Lamentavelmente, nós temos meio que perdido esta verdade de vista. Pouco hoje se é pregado ou falado sobre esse momento da consumação dos séculos. Para os irmãos terem uma ideia, a igreja primitiva,
eles criam tanto nisso, tanto, mas com tanta veemência, que eles viviam literalmente no aguardo da volta de Cristo para a consumação de todas as coisas. Tanto é verdade que quando você lê o livro de Atos, você percebe que os irmãos estavam passando necessidades. E sabe por que eles estavam passando necessidades? Porque eles aguardavam tanto a volta de Cristo que eles estavam vendendo todas as coisas que eles possuíam, porque eles estavam na certeza iminente da volta de Cristo. Tanta certeza eles tinham e aguardavam de fato aquilo, a volta de Cristo, porque esperavam que poderia ser de fato a qualquer momento. Mas a impressão que temos é que quanto mais tempo passa, parece que mais relaxado nós ficamos quanto a isso. Parece que as mensagens do mundo inteiro entrou em nossa mente e afetou a nossa concepção sobre essa verdade, que é a espinha dorsal do reino de Deus. Nós vivemos e parece que não refletimos mais sobre isso, de que a qualquer momento a consumação das coisas podem vir. Nós não podemos permitir com que a descrença do mundo de dizer, Jesus disse isso há mais de 2000 anos e nada acontece, e nós não podemos permitir com que isso entre no nosso coração e que essa verdade não nos arda mais, com que essa verdade não consuma mais a nossa alma, que nós não venhamos mais almejar por isso, desejar isso, esperar por isso. Então, essa é uma verdade. A consumação dos séculos é um fato. E eu creio que isso se afastou tanto de nós que, de fato, pouco se tem falado sobre isso. E é por isso que, em nossos dias, se espera ouvir tantas mensagens sobre o aqui e o agora. Parece que nós condicionamos a nossa vida e ao reino de Deus a todos os aspectos temporais do aqui e do agora. Nós queremos ouvir sempre mensagens que possam atender às nossas necessidades do aqui, do agora, a suprir todas as nossas expectativas do aqui e o agora. E eu acredito que é por isso que em muitos aspectos do reino de Deus nós somos frustrados. Porque nós ansiamos e colocamos expectativas para o aqui e o agora, sendo que elas só nos serão dadas mais na frente, na consumação do século. Nós só veremos algumas coisas mais na frente. É como nós que ficamos olhando nesse presente momento a maldade do mundo inteiro e ficamos, Senhor, por que o Senhor não volta? O Senhor não vai voltar. Vai voltar. Tenha paciência. Haverá um momento, nós estamos igual aqueles servos. Senhor, deixa nós arrancar logo o joio agora no meio do trigo. Tem calma. Que vai chegar o momento da consumação de todas as coisas. Não podemos perder a esperança e nem desesperar e nem tirar isso da nossa vista. Essas verdades, na verdade, deveriam consolar o nosso coração. De que maneira? Em sabermos que nenhuma injustiça neste mundo passará desapercebida. Nenhuma iniquidade ficará impune. Nenhum ímpio ficará de pé na presença do Senhor. Todos irão enfrentar o grande trono e o tribunal de Deus, e o juízo final e a consumação dos séculos. Isso deveria nos trazer consolo diante de tanta maldade aos nossos olhos. Isso deveria também nos trazer consolo diante das lutas, diante das aflições, em saber que vai chegar o momento da consumação, o momento do findar de todas as coisas, o momento do findar o labor desta vida. Isso deveria, de fato, aquecer o nosso coração. Nós cantamos aqui, vem Jesus, só não falta acabar essa parte da música, mas de fato a gente crê nisso quando a gente canta. Maranata, hora vem Senhor Jesus, a gente crê nisso mesmo. A gente vive nessa expectativa. Nós acordamos ao amanhecer com essa expectativa. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Porque o texto é muito claro, os textos são claros. A consumação dos séculos é um fato. A consumação dos séculos é um fato, meus irmãos. E nós, como povo de Deus, não podemos, em hipótese alguma, nos apartarmos desta verdade. Deus iniciou todas as coisas e Deus também irá pôr um fim em todas as coisas.
E esse momento está reservado para a consumação dos séculos. Por isso que ele quis encerrar esse momento de ensino, falando exatamente sobre isso. Por que ele não encerrou os ensinos da parábola, trazendo um outro ensino que ele ainda não tinha falado? Parece que ele está sendo redundante, porque ele já havia falado sobre a consumação do século na parábola do joio e do trigo. Por que ele agora criou outra ilustração para falar sobre a mesma coisa? Sempre que a Bíblia é redundante, ela quer dizer isso, porque a redundância serve para isso, para enfatizar alguma coisa, para dar ênfase em alguma coisa. Portanto, nas parábolas aqui, foram quantas parábolas mencionadas? Quantas parábolas nós aprendemos aqui? Mateus capítulo 13, conte aí. São quantas parábolas? São quantas? 5? 5 parábolas. 5 parábolas. Ele faz questão, ele usa o exemplo que nós vamos já ver aqui, que ele usa uma outra comparação do escriba versado, mas de forma chamada de parábola, ele usou 5 parábolas. E é interessante, das 5, ele vai trazendo características, mas ele fez questão de, em 2, dizer a mesma coisa. A pergunta é, ele quer dizer alguma coisa com isso? Sim. Porque se de 5 ele repetiu a mesma coisa em 2, é porque ele quer dizer algo para nós, que há algo de importância nisso. E que essa é uma verdade do reino, a consumação dos séculos. A consumação dos séculos. Por isso ele a repetiu de uma maneira diferente, mas para dizer a mesma coisa. Então ele quer dizer, dos ensinos que ele está trazendo, isso é importante. Porque alguém poderia dizer, mas o Senhor já falou sobre isso. Mas você entendeu mesmo? Porque às vezes quando a gente tem necessidade de repetir alguma coisa para alguém, é porque se pressupõe que ela ainda não entendeu o que deveria ter entendido. E Jesus faz questão então de enfatizar mais uma vez e trazer essa verdade à tona. A consumação dos séculos é um tema extremamente importante sobre o reino de Deus. Por isso, a primeira verdade é a consumação dos séculos é um fato futuro. É um fato futuro e que deve mover o nosso presente. Nós vamos já falar sobre isso. Então nós aprendemos isso. Nós podemos dizer que a linha dorsal dessas parábolas é nos ensinar sobre isso, que haverá uma consumação dos séculos e que essa consumação é um fato. A segunda coisa que nós aprendemos nessa parábola, que já foi dito na parábola do joio e do trigo, é que haverá sim um julgamento final. Haverá sim um julgamento final. Jesus não vai voltar e passar a mão na cabeça de todo mundo. O texto é muito claro. Haverá um julgamento. De maneira que o texto diz, vejamos novamente nós, o verso 48, que eles, os pescadores, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins eles deitam fora. Isso aqui é o que? É um julgamento. Ele está fazendo um juízo de valores. Ele está separando um dentre outro grupo. Então haverá sim um julgamento da parte de Deus. Jesus vai voltar, é verdade, mas você está preparado para isso? Porque a verdade da volta de Jesus implica julgamento. Implica julgamento. A consumação dos séculos, ela está intrinsecamente ligada a um momento de julgamento. Jesus voltará, mas para julgar as coisas. Ele vai julgar as coisas. Então o texto é claro, dizer que ele vai julgar sim todas as coisas. Haverá um julgamento final, sim. E isso pode chocar em nossos dias, né? E isso pode chocar em nossos dias, do politicamente correto. Mas essa é a verdade de Deus. Jesus voltará, e voltará para fazer um julgamento. E segundo esse julgamento, uns serão salvos e outros serão o quê? Segundo o texto que nós acabamos de ler. Uns serão salvos e outros serão o quê? Condenados.
O julgamento é este. Uns serão justificados e outros serão condenados. O texto é claro, versículo 49. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. A pergunta é, essa fornalha acesa, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer o quê? Pode dizer, não tenha medo não. É inferno mesmo. Não é nada politicamente correto, mas é bíblico. Se há céu, haverá inferno também. Na verdade, Jesus falou muito mais sobre o inferno do que do céu. Essa é a verdade bíblica. E a intenção dele falar mais sobre o inferno do que sobre o céu é exatamente fazer, da forma didática, chamar a atenção para isso. Só que parece não ser mais permitido em nossos dias falar sobre essas verdades. Mas faltar com essa verdade é faltar com o amor. Faltar com essa verdade é faltar com amor. Porque amor e verdade são coisas que caminham juntas, lado a lado. Verdade, Jesus fala sobre coisas difíceis e duras, mas porque Ele ama. E essa é a verdade. Verdade e amor são coisas que caminham juntas. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos silenciarmos diante de uma verdade tão precisa nas Escrituras, com medo do politicamente correto, do medo de sermos taxados, por falarmos uma verdade bíblica. Se nós amamos os perdidos, então nós temos que alertá-los sobre a realidade do inferno. Porque ela é uma realidade. O autor de Hebreus vai dizer que todo mundo, quando morre, acontece o quê? De imediato segue o quê? O juízo. Aos homens está fadado a morrer apenas uma só vez. E depois disso segue-se o juízo. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não existe meio termo, não existe purgatório e não existe alma penada. Pastor, mas eu vi um. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Você deve ter visto algum dos anjos caídos, que são incontáveis nessa terra. Ninguém tem a capacidade de tirar ninguém do inferno para vir a esta terra. Ninguém tem a capacidade de tirar uma alma da presença do Senhor e trazê-la para cá. É impossível. Se você ler lá o relato de Lázaro e do rico, você vai ver isso. Então, a verdade é essa. O texto ensina que a consumação dos séculos é um fato, de que haverá sim um julgamento final, e de que nesse julgamento uns serão salvos e outros serão condenados. Mateus é tão interessante em falar sobre isso, porque em diversos momentos ele vai trazer essa verdade de Jesus, onde ele ensina isso diversas vezes. Vejamos aqui, nós já vimos aqui o texto de Mateus capítulo 25, ande aí um pouquinho para frente. E veja ele falando sobre isso mais uma vez, de forma clara e objetiva. Olha o texto de Mateus 25, verso 31 a 34, e depois o verso 41. Ele vai dizer assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então você percebe que ele usa sempre exemplos. Aqui é os cabritos e as ovelhas. Na parábola do joio é o joio e o trigo. Aqui na rede é do peixe bom e do peixe ruim. Mas tudo quer dizer a mesma coisa. E ele vai depois dizer: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. Pastor, é pesado, mas é Jesus que está dizendo. É Jesus quem está dizendo, não sou eu. É Ele quem está dizendo. E nós temos que acreditar nisso, porque se nós não acreditarmos em alguma palavra dele, nós o fazemos mentiroso em todas as outras. É Ele quem está dizendo isso, é Ele quem está ensinando, em Mateus capítulo 13, sobre uma realidade do reino. E aqui, mais uma vez, é Ele quem está ensinando sobre uma realidade final, futura, sobre a consumação dos séculos, o que vai acontecer. Então o texto deixa claro em diversos lugares de que haverá uma consumação do século. Essa é uma característica do reino. E haverá sim um julgamento final, onde uns serão salvos e outros serão condenados. Essa é a realidade futura que aguarda toda a humanidade, onde haverá um momento de consumação final, onde todos serão julgados, onde uns serão salvos e outros condenados. Mas o tempo ainda não é agora. O tempo ainda não é agora. Que é exatamente o que ele vem dizendo nas outras parábolas. Na parábola do grão de mostarda e do fermento, falando que estamos ainda em processo. O reino está ainda se expandindo, mas vai chegar esse momento da plenitude. Mas o tempo não é agora. Pedro fala sobre isso. Vejamos o que o apóstolo Pedro fala sobre isso. 2 Pedro, capítulo 3. Coloca para nós aí esse texto. 2 Pedro, capítulo 3. A partir do verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Porque nós já bem vimos, e aqui uma pausa, quando Deus trouxe o dilúvio, lá em Gênesis, ele disse que nunca mais iria trazer condenação por meio de água, não foi? Mas ele disse depois, posteriormente, a Bíblia vem dizendo que está entesourada para isso acontecer agora por meio do fogo. Porque a Bíblia, praticamente, mais de 90% das vezes que a Bíblia fala sobre fogo, é sobre juízo, com exceções de quando quer falar sobre purificação. Portanto, quando você diz, Senhor, desce fogo sobre nós, cuidado. Cuidado, porque fogo na Bíblia é juízo. Pode pegar a sua Bíblia, se tiver concordância de palavras, pode pegar lá e veja todas as referências de fogo. E eu lhe garanto que mais de 90% está lá, julgamento, condenação. Então ele vai dizer que a terra, os céus, tudo isso está guardado, reservado para o momento de fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pode passar. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pode ir passando até dar uma dor aí. Não retarda o Senhor a sua promessa. Que promessa? Da sua volta, do momento final, do julgamento, do dia do Senhor, do juízo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.
Por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, finais, consumação dos séculos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. E por último, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Olha que texto precioso Pedro traz para nós. E uma das coisas que fica muito claro nesse texto é como ele vai dizer no versículo 9, destaca só o versículo 9. Ele diz, olha, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Muitas pessoas julgam isso, está demorando demais, não vai mais vir, isso não vai acontecer, mas Deus não retarda a sua promessa. Como ele disse no verso anterior, um dia para Deus pode ser como 1000 anos aqui, 1000 anos. Ele não está dizendo que de fato ele está fazendo uma comparação que não podemos medir o tempo de Deus com o tempo de agora. O que eles querem dizer no versículo 8 é isso. Por isso, por mais que possa parecer demorado, mas não é demorado. E Deus não vai falhar com a sua promessa. Por isso ele vem em diversos momentos dizendo, nos alertando sobre essa realidade do reino, a consumação dos séculos. Mas eu quero aqui, por um tempo, dar uma ênfase nesse texto de Pedro sobre as verdades que ele nos traz. Se de fato nós acreditamos nessa verdade da consumação dos séculos, como nós reagimos, como nós vivemos diante disso? Essa verdade impacta a tua vida de maneira prática. De que maneira? Olha as lições que Pedro vai trazer para nós. Ele vai dizer a seguinte coisa a partir do versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, nós devemos ser como? Que ele deseja que nós... Como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade. Se de fato você acredita que Cristo vai vir e vai julgar todas as coisas, então isso deve gerar temor e tremor no seu coração, lhe fazendo viver uma vida santa e piedosa. Porque você sabe com quem vai se encontrar? Com o Rei dos Reis, os Senhores dos Senhores. E ele não vem mais como um cordeirinho, ele vem como um leão para julgar as nações. Você está preparada para lidar diante dele? Porque ele é santo, ele é justo. E a forma com que ele deseja nos encontrar é isso, de forma santa e piedosa. Porque o texto já nos disse o que ele vai fazer com os maus. O que ele vai fazer com os maus? Vai condená-los. É assim que vai ser o procedimento. Então, se você aguarda, então viva em santidade, em procedimento e piedade. Mas ele continua. Ele vai dizer, visto que todas essas coisas, versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. É interessante isso. A forma com que ele deseja que nós estejamos, vivendo de forma santa, piedosa, esperando e apressando o dia de Deus. Você sabe como é que a gente apressa a vinda do dia de Deus, o momento final sobre todas as coisas? Coloca um texto aí para nós, só para fazer a leitura. Mateus 24, 14. Jesus falando sobre os momentos finais, ele diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, quando o evangelho for pregado em todas as nações, então, é uma conclusão, virá o fim. Então perceba que o fim está intrinsecamente ligado
a expansão do evangelho do reino. Então, como eu já disse, Deus expande o seu reino de que maneira? Pela palavra. E quanto mais a palavra é espalhada por todo mundo, virá o... Agora você entendeu o que Jesus está querendo dizer. Agora você entendeu o que ele está querendo dizer sobre essas características do reino. E por isso que Pedro disse aquilo, apressando a vinda do reino. Como é que nós apressamos? Como é que nós apressamos o momento final da consumação? Fazendo o quê? Pregando a palavra, anunciando a palavra. Porque quanto mais ela se expandir, quanto mais o reino se expandir, virá o fim. Virá o fim. Então perceba como essas verdades, elas estão juntas. E aí eu quero encerrar, indo para a segunda parte. Voltemos nós lá para o texto de Mateus. Vamos ver o verso 51 e 52. E aí a mesma pergunta agora eu faço para você. Entendestes estas coisas? Sim? Amém, Senhor. Amém. 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 Entendeste todas essas coisas? E eles responderam, sim. Então lhes disse, diante da resposta deles, já que vocês entenderam, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Vamos tentar entender primeiro o que ele quis dizer com escriba versado no reino dos céus. Que eu não vou me delongar muito, mas eu vou resumir para você o que significa o que ele está querendo dizer. Todos nós sabemos que os escribas eram pessoas que tinham um bom conhecimento das coisas de Deus. Eles entendiam muitas coisas. O grande problema dos líderes religiosos daquela época não era falta de entendimento. Era o quê? Aplicação. Eles não viviam aquilo que eles entendiam. Eles ensinavam sobre a lei, eles tinham conhecimento da lei, mas não viviam à luz daquilo que eles sabiam. Então Jesus faz essa comparação, ele diz, olha, todo escriba versado no reino de Deus é diferente. Ele não é simplesmente alguém que é conhecedor, mas é como um homem que tira coisas úteis do seu depósito. Tanto as coisas novas quanto as coisas velhas. Ele quer dizer que as coisas verdade do reino de Deus é útil para a aplicação da nossa vida. Ela não é somente para ser sabida. Jesus disse, vocês entenderam? Sim, entendemos. Agora fica sentadinho aí. Não! Se você entendeu, aplica ela na sua vida. E de que maneira você vai aplicar ela na sua vida? Aí é exatamente o que Jesus quer instruir os seus discípulos diante de tudo que ele já disse. E aqui eu quero dar uma sentença, diante de tudo que Jesus já ensinou, se de fato nós entendemos, porque esse é o momento mais importante. Você entendeu? Então o que você vai fazer com essa compreensão? Você vai ter que praticar. É aquilo que em diversos lugares a Bíblia também nos ensina, que nós não só podemos ser ouvintes da palavra de Deus, mas o que também? Praticantes. E é isso que esse exemplo que ele dá, é exatamente desse pai de família. Então, resumindo tudo, todas as parábolas aqui, vou dar uma sentença prática para as nossas vidas. E a sentença é essa. Se Deus avança por meio da pregação da palavra, o seu reino, então ele deseja nos usar para isso. E se o reino é importante para nós, se tem algum valor, então nos desprenderemos de qualquer coisa que nos impeça de servir ao avanço do reino. Essa é a minha sentença, com base em todas as parábolas vistas. E eu vou citar ela novamente, e você vai enxergar as parábolas que nós estudamos. Se Deus avança o reino por meio da pregação, nós vimos isso na parábola do semeador, certo? Então ele deseja nos usar para isso. Porque Jesus estava avançando por meio da pregação. Mas ele subiu. E quando ele subiu, a quem ele confiou essa missão? Em Mateus capítulo 28, no final deste evangelho, a quem ele confiou essa missão? A nós. Que ele disse que nós deveríamos pregar essa verdade aonde? Em todo o mundo. Para que viesse o fim.
Então ele confiou isso a nós. Então se Deus avança o reino por meio da palavra, então ele deseja nos usar para isso. É o que ensina a primeira parábola. E se o reino é importante para nós, tem algum valor, o reino tem algum valor, nós aprendemos isso em alguma parábola? Aprendemos na parábola, sim, do tesouro escondido e da pérola, que o reino é a coisa mais importante, de tal maneira que aqueles homens, quando tiveram compreensão disso, o que foi que eles fizeram? Eles venderam tudo que tinha, se desprenderam de tudo que tinha por causa daquilo. Então, se nós entendemos que fomos chamados para avançar o reino por meio da pregação, e se entendemos o valor do reino, então nós iremos ter que ter disposição para nos desprendermos de tudo aquilo que nos impede de sermos usados por Deus para avançar o reino de Deus. Essa é a sentença de todas essas parábolas, do que de fato Jesus quis ensinar para os seus discípulos. O reino é isso. E se espera isso. Por isso ele encerra com essa pergunta. Vocês entenderam? Entendemos. Pois com base nisso, por isso, vocês serão como esse pai de família, que tira do depósito dele coisas velhas e novas, coisas úteis. Apliquem isso à vida de vocês. Coloquem em prática. E a forma de colocar em prática todas essas verdades que ele ensinou é isso. Se Deus avança o reino por meio da pregação da palavra de Deus, então ele deseja me usar você, usar a nós, a sua igreja. E se o reino é importante para nós, e deveria ser, porque ele tem valor, como nós já vimos aqui nas parábolas, então nós temos que nos desprender de qualquer coisa que nos impede de servir ao avanço do reino de Deus. Então essa é a noite de nós fazermos isso. O que tem nos te impedido de servir a Deus no avanço do reino? O que hoje tem sido usado por nós, muitas vezes, como desculpa para isso, quando deveríamos ver, na verdade, como um privilégio de sermos usados por Deus para o avanço do reino. É um privilégio. E quando chegar aquele dia, o que ouviremos do Senhor? Será: vinde bendito do meu Pai, servo bom e fiel? Será que será isso que nós ouviremos do Senhor? E para encerrar, sem perder de vista a ideia central da parábola da rede, o tema da consumação dos séculos. O Senhor virá, como eu disse, haverá um julgamento, e ele vai separar uns para a condenação e outros para a salvação. Só há um meio de nós sermos salvos. É se Cristo for o Senhor e Salvador de nossas vidas. Os justos apresentados na parábola da rede não são pessoas que foram justificadas por si mesmas. Pois Paulo disse em Romanos capítulo 3 que não há um justo sequer. Se nós fomos justificados, é porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, que nos justifica diante do Pai. O mérito é dele. Ele morreu na cruz para nos justificar diante do Pai. Só há uma maneira de, quando o Senhor voltar, nós sermos encontrados entre os justos. É se Cristo tiver perdoado os nossos pecados naquela cruz do Calvário. Cristo não morreu por todos. Nós bem sabemos disso. Porque o texto é muito bem claro quando ele diz que muitos irão ser condenados. Cristo só irá salvar aqueles que foram redimidos pelo seu sacrifício. A pergunta que você precisa responder para si mesmo é: você acha que estará em qual grupo? Se essa é uma verdade, ela te traz medo ou alegria de quando ele voltar a ser achado entre os justos? Ou ainda traz pavor ao seu coração de não saber aonde estará? Que nesta noite você possa se voltar para o único que pode te justificar diante do Pai. Que você possa se voltar para Ele em arrependimento, em confissão. Pois a Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é o único capaz de fazer isso na minha vida e na sua. Que possamos nos voltar para Ele agora em oração,
Coloca teu coração diante dele. Se há pavor no teu coração, vai a ele em clamor e clama ao Senhor. Salva-me, Deus. Faça como Martinho Lutero, na sua agonia, clamou ao Senhor, salva-me, ó Deus. Que o Senhor vá ao encontro de você nesta noite e te dê a alegria da salvação. Que Ele possa te trazer esperança de que no momento da consumação você será achado entre os justos. Que o tema da consumação não te traga medo, mas te traga alegria, expectativa, esperança.